Procurando bem, eu sei que tem. No início do amor eu vejo procurando bem, eu sei que tem. No pé do café eu vejo procurando bem, eu sei que tem. No fim do Piauí eu vejo procurando bem, eu sei que tem. Nas pontas do ovo eu vejo procurando bem, eu sei que tem. No meio da lua eu vejo Olá, tudo bem com vocês? Que bom que vocês estão aqui. Estou muito feliz da gente fazer mais um encontro e eu estou mais feliz ainda porque já tem quer ver? Eu estou agora respondendo os comentários, 1.773 comentários no aquecimento Educando pela Brincadeira, que vai só até o dia 13 de setembro. Vai lá, já tem 2 músicas para você fazer download, 2 aulas que eu ensino passo a passo e eu falo também da metodologia, não só ensino atividade, mas tudo que aborda essa filosofia de ensino que utiliza brincadeiras musicais, brincadeiras artísticas, teatrais, dançantes como ferramenta de ensino. E você, se você quer se tornar uma referência na área da educação ativa, vai lá que vai ser um prazer te ver nesse aquecimento que só vai até o dia 13 e tem também um e-book para você baixar, cara. É demais. E com esse e-book do Hadoop, que eu explico como você conecta contação de histórias, artes plásticas, dança, objetos do dia a dia, quer ver? Tchan, 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 tchan. Se você já conhece o colherinho. O brinquedos, utilizar instrumentos musicais simples como o ukulele. Ah, com o jogo das cores musicais. Você só coloca o dedo nas posições com cores e você já sai tocando um instrumento. Vai lá que eu ensino tudo passo a passo. Com esse método Hadoop, você consegue adaptar as atividades para as mais diferentes idades e para as necessidades que as crianças da sua sala, da sua turma, ou então do seu consultório. Tem muitos profissionais da saúde também, musicoterapeutas, fonoaudiólogos participando, e eu fico muito feliz. Tem muita gente, professor de educação física, muita gente de Portugal, tem gente de Angola, Moçambique, Espanha, Itália. Olha só, é muito importante você ir lá, deixar o seu comentário e ler também os comentários que ajudam a conectar essas atividades com a sua realidade, a realidade das crianças. E esse aquecimento Educando pela Brincadeira é um pedacinho pequeno, mas muito pequeno, do meu curso online Educando pela Brincadeira. Eu estou abrindo gratuitamente para você saborear, fazer o download da música, você saboreia, vê se dá certo, você entende como é que funciona esse curso online que tem 2 anos de duração, tem mais de 120 horas de aula, com certificado no final, tem 113 canções, mais de 182 atividades e suas adaptações. Tem alguns livros também de histórias cantadas, que eu adoro contação de histórias, e é muito legal, vale a pena você conhecer. Então, amanhã vem a próxima aula desse aquecimento Educando pela Brincadeira e já vai terminar dia 13. Então, corre lá, já utiliza hoje mesmo essas brincadeiras. Dá para fazer pela internet. Se você está dando aula à distância, né, pelo Zoom, pelo Google Meet ou pelo alguma plataforma, você já consegue aplicar e com a interação das crianças, né? Você tem a criatividade, você faz a brincadeira criando junto com as crianças e com a família, porque uma educação transformadora é aquela que conecta 3 pontos importantes: o aluno, a escola e a família. E é isso que você vai encontrar no aquecimento Educando pela Brincadeira. E nesse curso online, muita gente pergunta: Estevão, mas que legal, eu gosto muito. Tem vários alunos aqui presentes, estou muito feliz de ver os alunos do Bairro do Colherinho, Educando pela Brincadeira, da Itália, tchau!
E sabe o que é legal? Todo mundo pergunta, mas Estevão, de onde é que saiu? De onde é que você saiu? Qual é a sua maior referência? E eu faço questão de ter um encontro presencial para que todo mundo conheça e entenda um pouco do processo de Chico dos Bonecos, famoso Francisco Marques. Vamos ver se ele está aqui. Está chegando e é bom que já tiro a dúvida de muita gente. Estevão, qual a sua maior referência na educação? E ele vai aparecer agora. Apareceu! Ah! Pararam, pam, pam. Oh, Tudo bom, boa Chico? noite. Olha só que Meu pai legal. pedala, eu também vou pedalar. Ei, Chico, obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez, que a gente está fazendo várias lives, né? Tem várias lives com o Chico que eu faço, porque a gente escreveu livros como Linha, Agulha, Costura, Maravilhamento, e também Muitas Coisas, Poucas Palavras, A Arte de Ensinar e Aprender. E eu convido você sempre, né? Todos os encontros presenciais, que é uma parte importante do curso online, eu sempre chamo o Chico dos Bonecos. Não, o Chico dos Bonecos vai estar no encontro presencial, porque é uma coisa que eu acho importante compartilhar com os meus alunos, é de onde é que vem as inspirações, qual que é a fonte de inspiração. Então, pego a fonte de inspiração e ponho para todo mundo ver pessoalmente. E aí eu acho muito legal que as pessoas falam, nossa, o Chico é demais, agora eu entendi de onde é que vem a inspiração, conhecer os professores dos professores, isso é muito importante e ele está aqui agora para poder falar com todos nós. Como é que você está, Chico? Oi, tudo bom? Maravilha, maravilha. Uma grande alegria estar aqui conversando, lembrando um pouco dessa história das mirabolâncias, né? Quando você começa o curso online, a montar o curso online, as gravações que eu participava lá nos bastidores, ajudando a carregar caixas e caixas, né? E aí, de repente, você teve uma ideia, falou assim, não, eu vou fazer também encontro presencial, né? Isso contrariava todas as normas dos cursos online. Não, o Online. curso online é só online, não pode ter presencial. Eu disse, não. Quer dizer, você pegou toda a sua experiência de aula, de oficina, de espetáculo. Eu falei assim, não, vou ter a oportunidade de ter um encontro com os alunos também, né? Que é um momento genial e que a gente gosta. A gente, quando sabe que um autor vai fazer uma palestra, a gente quer ouvir, né? A gente já lê os livros, a gente conhece as ideias, a gente quer ver, né? Uhum. E no caso das suas oficinas, tem um lado maior ainda, porque é uma oficina, não é uma palestra, né? É uma Claro. vivência, todo mundo junto. Então, o primeiro encontro que aconteceu em 2016, né? Foi no espaço ali no Butantã, cento e tantas pessoas, você coordenando aquele grupo, e de repente aquele grupo de cento e tantos se transformavam em 6, 5 grupos, e todos fazendo uma atividade diferente, depois se reuniam. É uma experiência, a gente ouviu o depoimento das pessoas, né? Todos assim, emocionados, já viam pela internet as coisas que você fazia. Outra coisa é vivenciar isso, né? É muito legal o encontro presencial, que a gente fica muito na internet, né, divulgando, fazendo um material educacional online. Isso que você falou é muito interessante, né? Quando a gente está o ensino à distância, EAD, infoprodutos do mercado digital, cursos online, e o encontro presencial, ele é tão valioso porque a gente aprende das mais diferentes maneiras, né? Você pensar um curso online, o que é um curso online? É um livro, que em vez de você escrever as suas aulas e fazer um livro, você pode botar esse livro no curso online. E você pode fazer um CD também, né? Então você grava um CD e põe no curso online também. Mas você também pode fazer um DVD, aí você pega o DVD e põe no curso online. E você também pode fazer encontros presenciais, oficinas com professores, com alunos, e aí você põe no curso online. Então o curso online foi essa vontade de ter um livro que eu posso colocar páginas a hora que eu quiser. Eu pensei uma coisa, podia mudar, melhorar o meu livro. A gente sabe que quando a gente põe na gráfica, tem que imprimir, vender, é impossível você mudar um livro que já foi para a gráfica, tem que imprimir, tem que a capa passa pela editora, pelas livrarias. E no curso online não, eu posso botar as páginas e mudar e acrescentar e melhorar a hora que eu quiser.
CD também, eu não preciso ir para a gráfica fazer o CD. A gente fala, os músicos, né, que a gente não termina o CD, a gente desiste, porque sempre tem aquele gostinho de tentar melhorar. E no curso online não, eu posso melhorar, eu posso acrescentar, fazer outras versões. E DVD, eu posso gravar os vídeos, e eu posso regravar os vídeos com mais adaptações, e também o encontro presencial. E eu acho que quando a gente está ao vivo, teve o estímulo visual, auditivo, a gente lendo, né, os conceitos, a gente aprende mais. E eu acho que é muito legal ver desde 2016, que a gente teve ali 100 e tantas pessoas ao mesmo tempo brincando, você vê como dá um clique na cabeça, fala, agora eu entendi, ou agora fez sentido total, eu reproduzi aquelas brincadeiras, agora fez sentido e eu sei como caminhar sozinho. E esses encontros presenciais são muito bonitos, e eu faço questão do Chico compartilhar um pouco, ter um pouquinho de tempo com esses alunos. E você lembra a primeira atividade que você fez no encontro presencial, que tinha ali, eu acho que o segundo, né? Já tinha quase 270 pessoas. Mas antes eu quero lembrar um aspecto importante do encontro presencial, porque as pessoas se conhecem na comunidade, né? Um vai colocando uma ideia, outro. Então, de repente, essas pessoas se conhecem. Então, e acabam trocando a ideia. Pô, aquela atividade que você fez, colocou na comunidade, que legal. Aí ele esclarece mais. Então, esse encontro, não só a emoção do encontro com os professores, mas a emoção do encontro entre os alunos, né? Que é gente do Brasil inteiro e de fora do Brasil. Você vê gente de norte a sul do Brasil e que conseguiu juntar um dinheiro para ir para São Paulo num momento especial. E aí eles que conhecem durante 2 anos, uma comunidade secreta, compartilhando. E a gente aprende não só com o professor, com o Estevão, mas a gente na comunidade secreta, a gente começa a fazer adaptações, criar as nossas versões daquelas brincadeiras, e são ideias geniais. Eu sempre falo, não é possível, que ideia, eu nunca pensei que poderia fazer isso com a minha música, com a minha brincadeira. E assim, as outras pessoas, a gente vira uma comunidade de professores que viram referência na educação ativa, e eles começam a aprender uns com os outros, ou seja, todos somos alunos, todos somos professores, e essa emoção de ver ao vivo, em carne e osso, se abraçar, já somos melhores amigos, só faltou conhecer pessoalmente, é muito bonito. E como é bom a pessoa saber que não pode fazer uma coisa e fazer, né? Igual. É ótimo, porque o curso online, não, é só online, não, vou fazer vou fazer um encontro presencial, né? Genial. E aí teve um encontro, eu acho que foi 17, nós tivemos o lançamento do Maravilhamento. Durante do Linha, Agulha e Costura. Do Linha, Agulha e Costura. Isso. Foi do Linha, Agulha e Costura. Já estou misturando aqui. Teve o lançamento e depois, no outro encontro, teve no segundo encontro da Linha, Agulha e Costura, e o terceiro encontro, o lançamento do Maravilhamento. Né? E aí eu fiz uma apresentação com os brinquedos, os jabolôs, né? A cena dos passarinhos, né? Os brinquedos, que eu sempre estou mexendo com os brinquedos aqui, ó. Esse é o Currupio. No dia lá eu apresentei a coleção de jabolôs, né? É um brinquedo muito interessante, que minha avó e meus tios falavam, mas eu não brinquei na minha infância. Fui conhecer, eu já era professor. Mas esses encontros, e eles alimentavam depois ainda mais, né? A troca, a vontade de criar, de mirabolar, de fazer outras invenções, né? Claro, então eu acho muito importante, você está falando da motivação, né? A gente quando está conectando, ou passando um conhecimento, informação para uma criança ou para outros professores, você tem que conectar com uma rede, né, de estímulos. Você tem tanto um estímulo corporal, visual, auditivo, mas se você tempera isso com emoção, da gente estar junto, construindo uma brincadeira colaborativamente, né? A gente está colaborando, a gente está fazendo cooperativamente, e você grava aquela sensação na cabeça que fica muito claro para você reproduzir com seus alunos depois. Então, os alunos saem de lá motivados para tentar
pesquisar mais, uma carga de energia, porque a gente sabe o trabalho de professor como é difícil, né? A gente tem que se atualizar, enfrenta muitos desafios, mas esses encontros servem para carregar energia, motivação, clarear as ideias e temperar os conhecimentos e as informações com emoção. E a gente, como você diz, né, o professor transmite o entusiasmo e a alegria, não só aquela informação, mas a criança fica também hipnotizada quando vê que o professor está com aquela energia, com alegria, dançando, cantando, usando brinquedos, colheres musicais, e a criança fica assim, nossa, o que você fez, né? O que você fez que você voltou tão diferente? E esse é um depoimento que eu tenho dos meus alunos do curso online, que os alunos falam, os pequenininhos alunos deles falam assim, nossa, professor, você está diferente, né? Eu estou gostando de você, essa nova versão. É muito legal. Muito bom. E tem uma imagem que eu gosto muito, que é quando você joga uma pedrinha numa lagoa, né? Quanto mais fundo a pedrinha vai, mais formam círculos concêntricos na superfície. Todos nós já brincamos de jogar a pedrinha e assistir os círculos assim. Então essa é uma imagem interessante, porque é uma metáfora muito boa do nosso trabalho de professor, de educador. Quanto mais o professor se aprofunda no seu objeto de trabalho, no seu estudo, para poder desenvolver bem a sua aula, né? Mais ele consegue expandir, mais ele consegue influir, né? Então imagina lá o Orff, com todo o seu trabalho musical, o seu estudo, a pesquisa, ele vai fundo, cria esses círculos vão atingindo outras pessoas. Um dia atingiu o Estevão, que por sua vez vai formando outro círculo, que hoje atinge os alunos do curso Educando pela Brincadeira, que por sua vez vão formando outros círculos e se expandindo, né? Claro. Então, a profundidade está diretamente ligado à nossa amplitude, né? À nossa abrangência, né? É isso que vocês fazem aqui no Educando pela Brincadeira. Que legal, Chico. E olha só, eu queria que todo mundo entendesse quem que é o Chico, né? Porque eu sempre falo, quem está querendo conhecer mais sobre Educando pela Brincadeira, tem lá o aquecimento, eu compartilho gratuitamente um pouco dessa filosofia de ensino, e eu falo que é muito importante você usar contação de história, teatralidade, artes plásticas, trabalhos manuais, né? Dança, esporte, utilizar materiais reciclados, utilizar também brinquedos lúdicos do universo infantil, instrumentos musicais, jogos de linguagem que auxiliam na alfabetização, cultura popular, literatura, poesia, e tudo isso, Chico dos Bonecos, eu vejo na sua arte. E aí eu queria que você comentasse, porque cada um desses encontros presenciais, que um tinha 150, outro 240, outro já teve 300, e cada um você fez alguma coisa diferente relacionada a essas artes integradas, né? Você é um multiartista, que você trabalha com teatro de bonecos, mas escreve poemas, é autor também, mas você vai brincar e faz a árvore da montanha, você dança. Conta um pouco dessas atividades que você fez. Bom, eu comecei com um menino, 14 anos, descobri o teatro de bonecos e comecei a brincar com o teatro de bonecos, né? Eu já escrevia há mais tempo, né? Eu já comecei a escrever com uns 10 anos. Então, no teatro de bonecos também era uma maneira de eu expressar as minhas histórias por meio dos bonecos, né? E, bom, aí eu gostava de escrever, fui estudar letras. Mas o que me transformou não foi o curso de letras, foram as disciplinas que eu fiz na Faculdade de Educação. Eu ia fazer licenciatura e aquilo me despertou, porque tinha uma professora que ficou sabendo que eu brincava com isso e foi me mostrando a importância disso na escola, né? Então isso abriu para mim uma coisa enorme, né? Porque era o que eu já fazia, ela me mostrou como é que isso era importante na escola. E como a minha trajetória escolar sempre foi acidentada, nunca fui um bom aluno, não entendia o que acontecia na escola, vivia no mundo da lua. Então foi uma maneira de eu, quem sabe eu ajudo a melhorar a escola para outros alunos, né? Alunos que passaram pelos mesmos problemas que você, né? Que ficaram nesse mundo da lua. E a escola não me atingia, era uma coisa, eu ficava ali. E como é bom, a gente sabe, nós professores,
quando a gente vê a turma envolvida, os alunos envolvidos, mesmo aquele que no início está ali arredio, mas você vai conquistando, né? Então, tudo isso era muito importante. E aí eu continuei trabalhando com esses brinquedos, brincadeiras, e aí já trabalhando com professores, formação de professores. Então, nesses últimos 30 anos, foi basicamente trabalhando com professores, oficinas, né? Eu nem chamo de curso que eu faço, é oficina, é vivência, né? A gente sai para brincar, eu conto histórias, eu apresento. Tem também no meio da oficina, tem um momento que é meio espetáculo, onde eu apresento, que é o que eu apresento para as crianças, né? Então, foi das oficinas para professores que eu descobri que eu tinha um espetáculo montado. Porque eu fazia para as professoras aquilo, tinha um momento que eu fazia, não, agora eu vou apresentar. Aí depois eu descobri, eu podia fazer isso para as crianças também, né? Aí eu comecei a apresentar, e foi iniciativa de uma professora. Eu falei, porque eu vou falar para você para apresentar. Eu falei assim, não, mas apresentar o quê? Eu vou... Não, aquilo que você fez lá, contar história. Olha que legal o que o Chico está falando, que é importante a gente ter esses tutores na nossa vida, que conseguem ter uma visão de fora, né? Consegue ver de fora, não é o Chico, mas eu estou vendo o Chico e falo, Chico, você já percebeu que isso que você faz é muito importante, você poderia fazer isso? E é muito importante a gente, nesses encontros presenciais, a gente ter tutores ou ter amigos que compartilham de uma visão, de uma filosofia de ensino, para ajudar a gente a ver de fora, com distanciamento, para dar a importância para aquelas coisas simples que a gente acha simples, não dá tanta importância, mas que pode ser um elemento transformador em sala de aula. E é muito legal você falar desse seu contato com a sua professora, que ela despertou o seu olhar, né? Já estava ali, é só falar, Chico, isso é bom, continua nisso. E o professor é igual o músico, o escritor. O músico está o tempo todo pensando em música, né? Alguém grita na rua e fala assim, olha, interpreta aquilo como uma frase musical, né? Aí tem um barulho na rua, é o ritmo. O escritor está o tempo todo olhando aquela cena, alguém está contando uma história e aí você já imagina um enredo. O professor é assim também com a sua arte, né? Tudo que ele vê, eu vou dar uma aula sobre isso, né? Nossa, que ideia legal, vou levar para a minha aula. Olha essa música, essa história, esse objeto, esse brinquedo. Né? Uma professora, eu tinha, baseado nesse livro aqui, grande livro do Silvio Romero, Contos Populares do Brasil, eu tinha feito uma reescrita de vários contos. Então tinha um conto lá, que é o conto do nome da fruta, né? Tem lá Aí eu reescrevi da minha maneira, né? Todos os contos bem curtinhos. A proposta do livro eram textos curtos. E eu fiz uma adaptação bem curtinha. Aí uma professora comentou comigo sobre essa história. Falei assim, nossa, essa história é muito boa para contar. Aí eu fiquei com essa ideia na cabeça, gente, é mesmo? Não tinha pensado nisso. E aí eu refiz a história para contar, né? E a história que eu mais conto nesses 30 anos é essa história, né? 30 anos. As pessoas me perguntam, você é contador de história? Sou. E quantas histórias você tem? Uma! Mas você conta uma história a vida toda, sim, varia, não precisa variar de história. Né? E olha só, outra coisa, calma aí, outra coisa importante que o Chico está falando, que a gente tem que prestar atenção, e que é um dos objetivos da gente fazer um encontro presencial quando você tem uma formação online, é você ter contato com as pessoas durante o processo de aprendizagem, né? Se tem uma atividade acontecendo, e nessa comunicação corporal, linguística, grupal, que está criando enquanto faz, isso é muito legal. Você começa a escutar ideias não só do professor, do seu tutor, como a gente falou anteriormente, mas do seu amigo também, do seu colega. Você faz uma coisa que aquilo surgiu um efeito legal na criação que você teve, musical, dançante, poética, e aí você fala, nossa, vou levar isso para casa. As pessoas saem do encontro presencial aprendendo também com os alunos que estão ao lado. Isso é muito durante o processo, porque você fez uma coisa e despertou, nossa, eu poderia contar essa história, e você fala, olha que legal. Então, a gente são tutores importantes na nossa vida, mas também a gente ter essa sensibilidade para quando a gente estiver brincando, inclusive com as nossas crianças, que a gente pode aprender muito das crianças, se a gente consegue escutá-las durante o processo, durante as aulas, você tem aí
pedras preciosas para sua maneira de ensinar, como você melhorar as atividades, ou aquela parte da brincadeira que é o mais legal para as crianças, elas vão falar para você, e você tem que dar importância àquilo e saber desenvolver isso. Isso é muito legal, apurar essa sensibilidade para escutar durante o processo educativo. Isso. Tem uma frase que eu já até falei aqui uma vez, que a função do artista é repetir sempre a mesma ideia. Né? Eu acho isso muito bom. Bom, eu conto essa história há muitos anos e de tanto contar, você vai burilando a coisa, né? Então tem um negócio nessa história que eu tenho os 3 mas é o primeiro mas, depois vem o segundo. Isso eu fui descobrindo que eu fazia isso durante a contação. Aí um dia eu falei assim, gente, tem esse negócio do mais aqui, deixa eu ver como é que eu organizo esse mais, né? E essa contribuição das crianças durante a contação. Porque é um tipo, essa história que eu conto, é aquilo que o Malba chamava de história com interferência. Em que tem um momento em que a plateia participa da história, né? Então tem um momento que eu saio de dentro da história, né? E eu falo assim, olha, os bichos, a árvore estava lá com as frutas, mas os bichos não podiam comer. Por que será? Né? Aí um dia um menino falou assim, porque a árvore é invisível. Né? Porque realmente é invisível. Porque a gente vai contando. Então as interferências das crianças são muito interessantes. E nesse livro do Malba, A Arte de Ler e Contar Histórias, que ele também foi um grande contador de histórias e trabalhou muito com professores, ele vai colocando várias notas de pé de página relatando essas interferências das crianças. Olha, né? que legal. Então, esse processo e o fato de você fazer várias vezes, e nós professores sabemos disso, porque por mais que a gente crie coisas novas daqui e ali, a gente tem sempre aquelas partes da aula que vão se repetindo. E a gente vai reelaborando aquilo. Nunca é uma repetição igual, né? A gente vai descobrindo nuances, vai acrescentando, vai criando coisas novas, né? Então esse repetir é importante. É importante para a criança e é importante para nós também. Que legal, Chico. Então é muito bom ouvir você contando história. E Chico, eu tenho alunos que foram, 16, 17, 18, 19, são 4 encontros presenciais que a gente fez, e tenho alunos que foram em todos, mas é muita gente que vai em todos os cursos presenciais que tem, e é muito legal porque eu sempre repito o Chico. O Chico sempre vai, o Chico dos bonecos, que tem essa palavra no nome, Chico dos bonecos, por quê? Num encontro ele faz teatro de bonecos. Aí você vai ver, o Chico vem de novo, eu já sei o que ele vai fazer. Não, ele faz aquela contação de história, mas em vez de ser com teatro de bonecos, ele conta com o corpo e traz brinquedos, como o Diabolô, brinquedos que fácil de construir, como o Currupio, que você estava brincando. Aí no outro ano fala, quem que vem? Vem o Chico de novo. Mas olha que importante, para quem vem sempre em todos os encontros presenciais, ver que é o mesmo professor, com a mesma essência, né? Do poder da palavra, de contar história, da imaginação, mas ele é sempre diferente, porque ele traz teatro de boneco, ele traz um brinquedo, ele faz uma dança que a gente se transforma na árvore da montanha, ele traz outros brinquedos, ele traz o mesmo brinquedo adaptado e faz uma outra coisa, ou seja, é muito inspirador ver que a gente tem uma essência e naquela coisa mais simples você pode transbordar de criatividade. Tem uma frase que é muito bonita, que fala que a criatividade é como um rio, ela precisa das margens para fluir. Né? E é muito legal como ver que o Chico tem os seus limites. Tem outra frase que você me ensinou, que o limite faz o mestre. Né? Quando a gente tem os limites, a gente começa a querer, mas se eu só posso fazer isso, eu vou fazer 1000 maneiras diferentes esse meu limite. Então é sempre bom e inspirador para você que é professora, você que é musicoterapeuta, professor de educação física, de música, de qualquer professor, ver que tem muitas maneiras de ter um resultado, né? Você tem que dar uma aula, mas você pode usar as artes, objetos, cantar, entonar com a voz diferente, contar histórias. Por isso que todo encontro presencial eu faço questão de trazer o Chico, porque ele sempre vai fazer algo elemental, vai trazer a sua essência, que é a mesma, mas com uma abordagem completamente diferente e criativa. No último encontro eu contei essa história do nome da fruta e cantamos a árvore da montanha, né? Bom,
Mas a gente é professor e o nosso desejo é que o aluno supere o mestre, não é? Então, no meu caso, eu fico muito feliz com o Estevão, que alguma contribuição eu dei aí para a formação e hoje eu aprendo com ele. Porque não é porque eu sou filho dele que eu aprendo tudo com ele em casa, não. Eu aprendo muito nas oficinas. Eu sempre acompanhei os espetáculos, acompanhei muitas oficinas e depois que ele começou com o curso online, eu comecei também a acompanhar o curso online, né? E acompanhar também os encontros presenciais. E vou aprendendo também muito lá. Porque é diferente quando, às vezes, eu peço para ele em casa, Estevão, como é que é isso aqui? E aí ele ensina, eu não aprendo, mas quando eu estou no grupo eu aprendo, não é claro? Ah, Chico dos Bonecos, que maravilha, o poder do trabalho em grupo, né? Da comunidade, de você criar uma comunidade. Então, o Chico já respondeu uma pergunta que apareceu muito aqui, mas desculpa a ignorância, vocês são família, pai e filho? Eu falei, sim! E é muito legal, eu falei no começo que uma educação transformadora é aquela que conecta o aluno, a escola e a família. E você pode começar a trazer esses estímulos, essa visão de um brincante, né? Trazendo o teatro, trazendo a música, a dança, a poesia, para dentro de casa, com brincadeira simples que você faz na sala da sua casa, assim como Chico dos Bonecos fazia comigo e faz ainda, né? Em casa, que é muito importante. E essa maravilha da mágica que acontece em grupo, isso é muito importante. No encontro presencial, os alunos começam a ver que o importante não é só chegar no resultado final da brincadeira e fazer o tomate é primo do caqui, ou fumar, se pular, mas sim o processo. Como eu construo o passo a passo até chegar no final. Em 20 minutos, eu tenho conscientemente um processo de 20 minutos, porque eu sei que uma aula, por mais que tenha 45 minutos, 30, demora para a criança entrar, ou a criança tem que sair, depois mudar de aula, então eu vou construindo esse processo de 20 minutos, mas passo a passo. E cada passo é construído cooperativamente, trazendo um pouco da criatividade dos alunos, cantando, dançando. Aí depois eu acrescento um desafio a mais. E aí conecto mais gente. O grupo que era pequeno agora é maior. Ou divido em grupos para cada um criar uma parte da canção. E aí depois eu junto tudo e acontece isso que o Chico está falando. O pessoal fala, nossa, eu consegui fazer, mas eu nem sei como eu consegui fazer, era tão difícil para mim, agora saiu tão fácil. Porque a gente entende no encontro presencial a importância de construir um processo claro, um processo desafiador e motivador, respeitando o nível de cada aluno. E isso é a mágica que acontece no encontro presencial. Todo mundo aprende e fala, nossa, no vídeo parecia tão difícil, aqui é tão fácil. E é importante o professor perceber a importância que é construir o processo de ensino para chegar no resultado final. Isso. Essa junção aí, essa intuição que o professor vai tendo, ele vai incorporando, né? E a aula vai fluindo. É aquela história da centopeia, né? Uma vez perguntaram para a centopeia como é que ela consegue andar sem tropeçar as pernas. E daquele dia em diante ela nunca mais andou, né? São coisas intuitivas que você vai naquele fluxo e com a criança é relativamente fácil no seguinte sentido, porque a criança, se ela gosta, a expressão de gostar é escancarada, né? Não é essa coisa assim social que o adulto às vezes faz, né? Se ela não gosta, ela tá assim. Bom, você gostou? Gostei muito, muito legal. Então, isso vai dando, de imediato você vai tendo o retorno, né? Durante a atividade você já vai tendo o retorno de como que aquilo está fluindo. E as músicas do Estevão, como disse o Léo, né? Parece um chiclete, gruda, né? Essas canções, a gente brinca se o Estevão é autor de músicas de folclore. Porque as músicas são tão cativantes que você fala, gente, mas isso parece que dá em árvore, né? Eu vou contar um segredo agora a todos. Eu morava com meu pai, Chico dos Bonecos, em casa, eis que eu cantei uma música para ele. Eu falei, vou ver
com a crítica especializada desse professor que eu tanto respeito, que me inspira, se ele gosta dessa música que eu fiz. Porque se ele gostar, eu fico mais à vontade, né, em compartilhar tanto com as crianças. Então eu tenho aí um filtro antes de compartilhar tudo no curso online, que está aí o Chico dos Bonecos. Eu sempre, Chico, o que você acha? Você acha que eu posso melhorar? E várias músicas são parceria, né? A gente tem um monte de música que a gente fez junto. Os 2 livros, Linha, Agulha, Costura e Maravilhamento, são vivências juntas, sem parar, durante a madrugada também. E aí eu cantei uma música, o Chico dos Bonecos estava lavando louça, eu cheguei para ele e falei, Chico, papai, escuta essa música. Procurando bem, eu sei que tem, no início do amor eu vejo, E ele falou, não, interessante, eu gostei, mas não demonstrou tanto interesse. O que eu fiz? Eu fui lá, fiquei pensando mais na música, fui fazer outra coisa, e voltei para a cozinha, e Chico dos Bonecos estava lavando a louça assim. Eu falei, Chico, você está cantando a melodia. Eu falei, o que eu estou fazendo? Você nem sabia que você estava cantando. Eu falei, você está cantando a música que eu acabei de cantar para você. E eu, é mesmo? Então, quer dizer que eu gostei, né? Ficou a música Chicletes. E é a música mais famosa, né? Todo professor utiliza, as crianças adoram também. E foi graças a esse momento, né, tão inesperado, tão espontâneo, né, de você escutar que música você assovia quando está lavando louça, que música você cantarola quando está no banheiro ou passeando pelo parque. Essa música tem segredos, presta atenção nela, porque foi graças ao cantarolado Chico dos Bonecos lavando a louça que eu falei, se o Chico está cantarolando aqui, foi bom. Graças a isso, graças às louças. E várias, né? O Tomate e o Caqui, o Meu Pai Pedala, eu também vou pedalar, o Segredo, né? O segredo que eu guardo, você pode. Então, várias canções assim que tocam, a gente imagina que deu em árvore, né? Por exemplo, uma canção que você gravou, eu tinha feito umas histórias, e aí nós decidimos, então vou gravar a música, sabe, Ala na Gaiola, fez um buraquinho, voou, aí você gravou. E para mim era de domínio público. Quando eu descubro, não é de domínio público, eu conheço vários livros, inclusive até um livro que eu vi recentemente, o ano passado, me deram de presente, e estava lá o Sabiá lá na Gaiola como de domínio público. Não é. É Hervé Cordovil e Mário Vieira, um baião gravado em 1950. Mas agora, isso que é interessante. Eles gravaram, é uma música para adulto. Eles gravaram um baião. Se você ver a gravação original, tem nada. O que aconteceu? Algum professor, porque o professor está pensando o tempo todo em transformar, em levar aquilo para a aula, algum professor pensou assim, opa, música legal, eu vou cantar com os meus alunos, né? E aí foi, e cantou com os alunos, e vai, e aí incorpora daqui, incorpora dali, igual aquela também, pula fogueira, iaiá, pula fogueira, ioiô. Isso é do folclore, não é? Não. Tem lá um Getúlio, não sei o quê. O Getúlio que ele começou a cantar com 6 anos de idade. Então as pessoas falavam assim, nossa, que amor. E o pseudônimo dele é Amor. Isso é interessantíssimo. O pseudônimo é Amor. Foi o amor, né? O amor que criou essa música. Eu custei entender isso quando eu fui ler a biografia. E foi gravada em 1936. Então são músicas que você pensa, gente, isso deu em árvore, isso não foi feita por gente, né? É genial. Mas é o quê? É o professor ouvindo e levando para a escola. O professor está o tempo todo, nossa, eu vou levar isso para a minha escola. Igual numa entrevista recente aí do Toquinho, que ele falou que as crianças roubaram aquarela para ela, né? Dos adultos. Roubaram dos adultos. Foi feito para os adultos. Inclusive a melodia antiga já era de um tema de uma novela, tem uma história. E as crianças roubaram. Mas roubaram como? Teve um mediador aí nessa história, né?
teve um professor sensibilizado pela música, disse, nossa, que legal, olha, ele vai falando de desenho, e se eu associar essa música com o desenho? Tá vendo? É o professor o tempo todo tentando transformar. Olha, uma frase que eu gosto muito de falar para todos os alunos, que fala um pouco desse processo, né? Que o professor, para ensinar, ele precisa usar a cabeça. Mas para a criança aprender, o professor precisa usar o coração. De tudo isso que o Chico está falando, ver que o professor está em constante processo de aprendizagem, pegando informações, estudando, escutando, tentando trazer as melhores ideias, informações para passar um conhecimento para as crianças. Mas quando está ali em sala de aula, o professor tem que ver a criança, aquilo que você estava falando, né, de você escutar o que a criança achou interessante, abrir o seu coração, para você depois buscar em todo o seu repertório de pesquisas, didáticas, de metodologias, de repertório que você acha interessante, o que vai funcionar melhor para aquela sala, para aquela criança, e aí você consegue realmente ter um ensino transformador, porque você está com o coração aberto, mas atrás tem muito estudo, tem muita pesquisa, tem muita vivência. Então, não dá em árvore, realmente, né? Você teve que trabalhar, fez muita coisa, trabalhou muito bem o processo. Eu vou ensinar isso, mas o que eu faço primeiro? Mas se eu faço isso primeiro, vai ser difícil, então vou mudar a primeira etapa para ensinar. Então, cada segundo é cronometrado, e aí você, quando está bem consciente do que é elemental na sua maneira de ensinar, o repertório está incorporado, está orgânico a você, você também está mais aberto à comunicação com os alunos. Isso é muito legal, de você falar, nossa, aquele repertório do Sabiá faz parte, a música do Aquarela, do Toquinho, eu adoro escutar, aí é exatamente o que as crianças estão precisando agora, e aí você escuta as crianças e incorpora um repertório novo, que faz sentido, porque você tem o trabalho consciente, cognitivo da cabeça, mas você está aberto para as necessidades das crianças naquele momento. Isso. Quanto mais profundo cai a pedra, mais na superfície alarga, né? A Montessori fala nesse livro aqui parece tudo ao contrário, né? Parece A Descoberta da Criança, 1909. Ela fala o seguinte, o professor precisa ler apenas um livro, é a criança. Observar a criança. Acho isso legal. E no processo de formação montessoriano tem isso, tem muitas horas de observação. Observar a criança, né? Ver como é que ela brinca, estar com ela. E essa coisa, e aí a gente vai transformando tudo. Por exemplo, uma vez eu encontrei num livro de mágica isso aqui, né? Pronto, aí o professor entrou em ação, não vou fazer isso com meus alunos, né? Era um livro de mágica, não tinha nada a ver com escola. Então você apresenta isso aqui, assim que tiver o primeiro encontro presencial, vou fazer essa brincadeira lá. Sim. Vai ter umas 300 pessoas, hein? Vai ter que recortar muito papelzinho. Então, isso põe mais para trás, assim. Como é que lê uma coisa dessa aqui? Deixa eu ver se eu pôr aqui ao contrário, não dá para ler. Como é que eu leio isso aqui? Nossa, uma mensagem enigmática. Então vamos pegar um aparelho que está devidamente programado para decodificar esta mensagem. Observe que esse aparelho é munido de 2 teclas. Então eu vou colocar aqui assim e eu vou enrolando, né? Que legal. Enrolando, e aí, e aqui está um texto. Agora eu consigo ler o texto. E isso aqui é um trava-língua. Paralelepípedo, repito, paralelepípedo. Então a criança vai ter essa descoberta da leitura. E depois, o outro momento mais interessante é que ela vai descobrir como que ela escreve aqui. Isso que a gente quer saber. Ensina como é que a gente pode fazer em casa. Uma tirinha aqui. E aí você enrola a tirinha em branco, enrolando. Aí prende aqui com uma fita adesiva e você vai escrever aqui. Você escreve aqui, como se fosse a linha do caderno. E aí eu escrevo no lápis.
Com ele enrolado. Vai girando. E quando você desenrola, isso aqui fica um texto embaralhado, né? Isso aqui é muito antigo, isso aqui é milenar. Era uma forma usada para mandar mensagens, né? Secretas, então, mensagens secretas. Mensagem secreta. O mensageiro levava isso aqui e quem recebia tinha o cilindro no diâmetro exato em que foi escrito, porque eu só consigo ler se eu tiver o objeto com o diâmetro igual, né? Então, essas coisas a gente vai percebendo e vai levando para a escola, né? Isso é o professor com a sua arte, né? O tempo todo. Esse brinquedo aqui, ó, o currupio, que é o brinquedo mais simples do mundo. Mas o que está envolvido aqui é uma coisa interessantíssima. Põe mais para trás, para ver como é que você segura no dedo. Dá para ver como é que... Aqui, ó. Aqui. Aí, assim, aí. É ritmo. Se eu quiser aqui, ó, eu vou cortar o dedo aqui, não vai acontecer nada. Então você vai descobrir esse ritmo, né? Deixa eu ver, eu acho que eu tinha um. É tudo bom, né? Que demais! Então o professor vai descobrindo isso aí, o educador, né? E aquilo que a gente sempre gosta de pontuar. Bom, educador somos todos nós. Educador é o professor que está na escola e são os pais que estão em casa também, né? Os pais, os avós, os adultos que convivem, que cuidam das crianças, né? Todos nós somos educadores. E o trabalho da família é fundamental, importantíssimo, né? Como a gente comentou naquelas lives sobre as músicas, né? A gente mostrando a alfabetização, como que a alfabetização começa em casa, é um momento de alfabetização informal, é um trabalho essencial. E, é claro, o trabalho educativo da família permanece mesmo depois da criança alfabetizada, né? É um trabalho fundamental. Que demais, Chico. E é muito bonito quando o Chico traz todo esse material e você vê ao vivo, você vê que é fácil de fazer. São materiais simples do nosso dia a dia, que você pega um lápis, você não recicla, né, o mundo que está aí de volta, você recicla a maneira de ver as coisas. A colher pode virar um instrumento musical, a tampa de panela pode virar um diabolô, uma cabacinha pode virar um passarinho, um botão da camiseta pode virar um currupio, e por aí vai. E as pessoas sentem essa mágica das coisas simples. E você acaba trabalhando uma parte motora, sensorial, cognitiva, emocional, criativa, trabalhando também questões culturais, né? De onde é que vem tudo isso? Pesquisar com a sua avó, com seu avô, com a cultura da sua cidade, do seu estado, do seu país, e também uma questão social que o Chico está trazendo aí. Qual que é a comunidade escolar, né? São os professores, mas também são os funcionários da escola, a família, os alunos, os amigos dos alunos. Tudo isso influi na maneira que você vai aprender. Isso é muito importante. E o Chico, ó, exatamente, a gente estava perguntando aqui, fora esse, o Chico fez uma apresentação no encontro presencial das 1001 escadas de Jacó. Escada de Jacó. E essa, quem fez foi o Chico, que eu ganhei, do papai, fez para mim. Como é que você fez essa? Que material que é esse? Isso aí é caixa de fósforo, tem umas bolinhas, umas continhas dentro também, e que eu aprendi com o grande educador mineiro, o grande Rodrigo Libânio, que ele faz com madeirinha. E eu fazia muito nas oficinas, mas ele ficava muito difícil ir na marcenaria, cortar madeira, levar. Aí eu inventei com caixinha de fósforo, né? E é um brinquedo que você vai conversando com ele, descobrindo formas, né? Isso na mão da criança é uma maravilha. E na nossa mão também. E sabe o que foi legal? Que eu não tenho a habilidade que o Chico tem, nem que o Rodrigo tem, né? De vai falar e vai contar a história. E conta a história do cachorrinho que vem... E aí tem a borboleta. Aí vem o sapo. E o Chico foi contando uma história. O crocodilo. Oi, tudo bem, pessoal? Oi. Põe o dedinho aqui. As crianças adoram botar o dedinho no jacaré da escada de Jacó. E é muito legal quando vê você já tem um repertório, tem uma história, mas se eu confecciono um brinquedo
de uma maneira muito simples. Tem lá no meu blog ensinando, porque o Chico fez uma apostila muito fácil, muito didática, que ele fez e eu divulgo no meu blog lá para você fazer aí em casa, depois dessa live. E aí você pode contar a história, aquela que você já mais gosta de contar, mas associando um brinquedo milenar, né? E que as crianças ficam também assim, nossa, e o que você está fazendo? A mesma coisa de uma maneira diferente, né? Aqui a gente estava falando das variações, né? O limite faz o mestre, é essa história, mas você já fez essa história com escada de Jacó, essa história tocando um ukulele, né? Era uma vez aquela história que eu já contei 1000 vezes, mas agora eu estou entonando uma melodia para cantar. E é a mesma história de maneiras diferentes, ou com brinquedo, ou com instrumento musical, que vai potencializar a maneira de transmitir as informações que tem nessa história que você já contou, que já está orgânico, né? Então, acrescenta, isso eu sempre vou falando com os meus alunos do curso online. Você pode multiplicar por 6 o seu repertório de brincadeira se você pega aquela brincadeira que você gosta muito e põe um objeto, um brinquedo, um instrumento musical, inventa uma dança, inventa uma outra história, e aí você vai criando variações sobre o mesmo. E sabe o que você desperta na criança? Assim como o Chico despertou em mim? Bom, se o Chico faz 1000 variações sobre a mesma ideia, sobre a mesma história, eu posso fazer a minha também. E é isso que você está incentivando nas crianças. Conte a sua história, dê o seu parecer e cria junto comigo. Se eu mostrei várias adaptações, é sinal que você pode criar o seu também. E aí eu começo a escutar dos meus alunos, dos alunos dos meus alunos, as mais diferentes variações das minhas brincadeiras. Isso. E não se intimidem de apresentar isso para as crianças. Ah, eu não sei mexer. Não, brinca dessa maneira. Aquilo que você já conseguiu fazer, mostra para elas. Não, elas se encantam com isso aí. Eu, por exemplo, eu não tenho formação musical nenhuma. Eu canto como quem brinca. Eu canto com a minha voz taquara rachada, né? Mas é a brincadeira, né? A criança, então isso aqui, ó. A criança viu um currupio. Sabe aquela criança que fica ali bem na primeira fila e fica com aquela cara assim, você não sabe se está gostando. Aí, de repente, essa criança que você achou que estava em outra esfera, não estava nem aí ela faz uma pergunta. Dá para colocar 2 botões? Então, ele já estava imaginando outra coisa. E não é que eu experimentei e deu certo mesmo? Olha lá, ó, Que legal. 2 botões. Então, é aquela história. A criança aprende a imitar, imitando aprende a inventar, inventando aprende a conhecer. Porque ao inventar eu precisei investigar, experimentar, né? E é isso aí que consolida, solidifica o conhecimento, né? Que demais. Então, olha só, mais uma vez, se um professor está tão preocupado com o que vai fazer, não está tão orgânico, não usou a cabeça anteriormente para você, nessa hora, falar, 2 botões, você poderia falar assim, não sei, deve ser, e aí seguir a sua aula, sem dar importância para aquela ideia que a criança está falando. Ou senão você fala, 2 botões, que legal, Joãozinho, ou Maria, nossa, vamos tentar, você pode, vai lá, pega a linha, faz, mostra o processo de como montar o brinquedo, que é super fácil, e ela vai vendo aquela mágica acontecer na frente dela. E sabe o que é o mais bonito? Quando a criança tem a noção do todo, ou seja, ela viu confeccionar o brinquedo, ela participou junto, porque a Montessori, como você sempre cita, né, ela tem uma outra frase que fala que o caminho do intelecto passa pelas mãos. Se a criança foi lá, botou a mão na massa, fez um corrupio junto com a família, com o pai, com o professor, com os amigos, aí ele vai brincar. A relação com a brincadeira e com o brinquedo é completamente diferente. Ela criou aquele brinquedo, ela fez aquela colher que vai tocar, então é muito importante. E ela criou aquele corrupio com 2 botões que o professor escutou a criança. A gente está tão acostumado a falar mal dos maus comportamentos ou castigar as crianças pelos maus comportamentos, mas a gente não se preocupa às vezes a
reconhecer e recompensar as boas atitudes dos alunos. Eu acho que todos os alunos têm aquele momento, né? Por mais que ele bagunça muito na aula, mas ele tem uma ideia tão brilhante como, e se a gente põe 2 botões no corrupio e você falar para ela, que legal, Maria, você, tipo assim, ela nunca prestou atenção em nenhuma aula, ou por algum motivo, mas aquele momento você deu atenção para ela se sentiu importante, se sentiu reconhecida, se sentiu recompensada porque o professor fez com ela, e esse momento especial pode ser a porta para abrir o coração dela, a motivação dela para outras matérias e para ter mais motivação e disciplina em sala de aula, porque ela foi reconhecida e teve essa recompensa, né, de o professor estar lá, dar atenção e fazer o corrupio junto com ela. Eu tive um aluno que, sem dúvida, era o mais bagunceiro da turma. Daqueles que vai lá fora, pega uma lagartixa pelo rabo e entra na turma com aquilo. Aí sai gente correndo para tudo até lá, né? E como eu ficava com eles na hora do recreio, ele foi o primeiro a jogar jabolô, a aprender a jogar. Então eu podia jogar para ele, coisa que eu não podia fazer com ninguém, porque ninguém ainda estava com aquela habilidade. Então ele virou o centro das atenções, né? Super. Porque eu jogava para ele. Isso mudou, né, a posição dele na escola. Ele teve uma experiência de êxito na escola, pela primeira vez, né? Além do êxito de carregar uma lagartixa pelo rabo. É muito bom. Várias oficinas que eu dou em algumas escolas, né, fazendo encontros especiais com alunos de várias idades, desde os miudinhos até os maiores, adolescentes. E o professor às vezes fala, Estevão, eu queria te falar que nessa turma que você vai dar aula agora, tem aquele aluno que é... Eu falei, não fala não quero saber quem é mal de comportamento, quem é bagunceiro, deixa eu entrar sem o preconceito ainda, deixa eu fazer os conceitos durante a aula, porque eu sou um professor novo e a relação pode ser diferente. E aí eu comecei a dar aula de percussão, dançar, cantar, e tinha um menino que tocava super bem, cantava super bem, eu falei, você vai ser meu ajudante. E aí eu botei ele do meu lado, e aí ele começou a tocar, falei, vou ficar com essa turma, você ensina essa outra turma aqui, ó, gente, respeita aqui porque ele é o outro professor. E ele começou a ensinar comigo, na escola Humboldt em São Paulo, eu lembro até hoje. E aí tocando, e foi a melhor aula, e esse menino, eu falei, cara, você pode ser músico, pode ser dançarino, cantor, super, muito obrigado por me ajudar, e espero que a gente se veja em breve. E aí termina a aula, a professora vem, Estevão, lembra que eu ia falar daquele aluno que tem um mau comportamento? É o seu ajudante, é o professor. A gente ficou assim, Estevão, você ensinou a gente da escola que a gente tem que dar oportunidades, diferentes oportunidades para essas crianças. E foi um aprendizado, e eu vi que tinha um rebuliço na aula, porque aquela professora ia chamar o diretor da escola, ia chamar o outro, e eu pensava porque que estava legal, não, mas era para mostrar a motivação daquela criança que naquele momento se encontrou. E eu acho que toda criança pode se encontrar, por isso que o curso online trabalha com uma visão multidisciplinar para dar esse incentivo a cada criança, né? E isso é muito importante. E nós, professores, ficamos com essa vontade, né? Como deve estar esse menino hoje, né? Naquela época tinha 10 anos, hoje deve estar com 20, 30. No meu caso, deve estar com 40 anos, né? Como é que foi? Como é que está essa trajetória? A vontade que a gente tem de conhecer, né? E ver como é que... para onde foi essa semente que a gente lança, né? A gente lança a semente, a gente não vê, a gente não colhe, né? Às vezes encontra aqui e ali, tem algum caso, mas é uma coisa imprevisível, né? A gente tem que, com muito carinho, semear sempre, né, da melhor maneira possível e acreditando nesse florescimento, um florescimento que a gente não vai ver, né? Um fruto que a gente não vai ter, mas outras pessoas vão colher, né? Os seus amigos, seus irmãos, seus familiares, seus filhos, por aí afora, né? Então, a gente já está acabando aqui e eu queria agradecer o Chico dos Bonecos, porque foi exatamente isso que eu tive em casa com o Chico dos Bonecos, papai. Eu desenhava e ele falava, que legal, desenha, eu vou fazer uma coisa e você vira o ilustrador do livro. Ah, tudo bem. Ah, não, você está tocando música? Que bom, então vamos gravar um CD e aí eu vou fazer um livro e você grava as músicas, sempre incentivando, independente do que eu gostava de fazer,
mas o Chico, meu pai, falava, que legal, por que então vamos fazer isso? Incentivando aquilo que me despertava alegria. E você que é mamãe, você que é papai, olha para o seu filho, o que ele está fazendo, o que ele mais gosta, e incentiva aquilo, dê o reconhecimento, a importância, e que isso vai gerar frutos, vai fazer a coisa mais bonita acontecer, que é sentir o prazer em aprender, independente do que for, ter essa vontade de se renovar, de aprender cada vez mais, e é isso que a gente está precisando em casa e nas escolas. Maravilha, maravilha. É isso aí. E se a gente sabe o caminho certo a seguir, tudo aquilo que a gente vai semeando no convívio com a criança, tudo aquilo é importante, tudo aquilo vai dar fruto, né? Então a gente vai, mesmo na nossa convivência em casa, com pai, mãe, tios, avós, a gente vai dando intenções educativas ao nosso convívio, né? Então, sempre vai dar um fruto bom, né? Tanto na escola quanto em casa. Obrigado, Chico. Então, eu queria convidar todo mundo a participar do Aquecimento Educando pela Brincadeira, que amanhã tem a terceira aula desse aquecimento, que é só até o dia 13 de setembro. E todo mundo que pergunta, mas qual que é a sua fonte de inspiração? Aquele professor que te incentivou sempre, está aqui, professor, pai, Chico dos Bonecos. Se você quer ver o fruto de um trabalho tão emocionante, que trabalhe com a emoção, com a criatividade, com essa visão multidisciplinar que o Chico tem e que deu fruto no filho dele, que dá fruto em outros professores, outros alunos, está lá no aquecimento gratuito até o dia 13 para você fazer download da música, download do e-book e utilizar hoje mesmo com seus alunos ou aí em família. Muito obrigado, Chico. Eu agradeço o convite de participar aqui e hoje eu chamo o Estevão de meu professor. A gente vai... Um é professor de uma coisa, outro é professor de outra, a gente se completa. Demais, Chico. Obrigado. Termina a live, eu te ligo para a gente conversar. Tá bom. Bora dar lá. Beijo. Tchau. Beijão. Então, convido todos, eu estou entrando agora no Aquecimento Educando pela Brincadeira, que o vídeo 3 desse curso, né, desse aquecimento já vai para o ar, e queria convidar todos, já são 1.776 comentários, e agradeceria muito se a gente chegasse a 2.000 comentários, vai lá, põe em prática, trabalha, né, vê os resultados que tem, com seu filho, com a sua família, ou com seus alunos, uma aula online, e aí você comenta aqui, porque é muito importante trabalhar em resultados, ver o que mais funcionou, o que conectou com a sua maneira de ensinar, e assim a gente pode ir transformando as boas ideias em ações transformadoras para as crianças e para as famílias das crianças. Estou aqui esperando você no Aquecimento Educando pela Brincadeira. Tchan, 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 tchan. Essa é a página. E aqui já tem vários comentários que eu tenho que ver, responder um por um. No botão azul aqui, você clica, baixa a música, aqui o e-book com a parte teórica. Tem também a aula número 1, que você faz aqui a outra música também, gratuita, mas só até o dia 13. www.educandopelabrincadeira.com, se inscreva e eu mando por e-mail para você participar desse aquecimento com a grande inspiração de Chico dos Bonecos. Tchau! Opa! Tchau!